Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor visite o seu coração e renove a sua esperança com a força da palavra. Nesta quinta-feira, a liturgia nos convida a enxergar o perigo de um coração dividido e a beleza de uma fé humilde e perseverante. É um dia para pedirmos forças para permanecer nos caminhos de Deus, buscando a perseverança na prática dos ensinamentos de Jesus. Peçamos que Deus nos ajude a fazer o que lhe agrada e celebremos com fé. Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então, o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles.
seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos revelam a nossa inconstância na nossa caminhada de fé e nos convida a nos colocarmos diante de Deus com humildade e fé perseverante. Na primeira leitura, vimos que com o passar do tempo, na velhice, o rei Salomão foi infiel ao Senhor, cultuando outros deuses, apesar das advertências do Senhor. Queridos, Deus nos livre de sermos infiéis, mas hoje há muitos deuses que podemos cultuar sem perceber. O dinheiro, o consumismo, os prazeres do mundo, celebridades, a fama e tantos outros que nos preenchem e nos desviam de Deus. O nosso coração pode ficar repartido, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco com a verdade, um pouco com a conveniência. Peçamos ao Senhor, como cantamos no Salmo 105, a perseverança para guardar os seus preceitos e nos mantermos fiéis a Ele. O Evangelho de hoje narra um momento da trajetória de Jesus em que Ele deixa sua terra e vai evangelizar outros povos. Uma mulher estrangeira, pagã, Ciro-fenícia, se aproxima suplicando pela filha. Ao ouvir o seu pedido de ajuda, a princípio, Jesus mostra-se resistente. No entanto, a atitude confiante e insistente da mulher o leva a rever a sua posição e ele a atende. Queridos, o Evangelho de hoje nos ensina que a graça é para todos. Ela não é primeiro para um povo e depois para outro, mas para todos ao mesmo tempo, para todos que respeitam o Senhor. Esse trecho do Evangelho nos mostra ainda como Jesus leva em consideração a postura de quem pede e como ele é capaz de reconsiderar, de reavaliar, de mudar de ideia em prol do amor e do bem. Somos convidados a adotar a mesma postura piedosa de Jesus e a fé perseverante da mulher. Que o Senhor nos dê o entendimento, a clareza e a sabedoria para evitarmos ficar engessados com conceitos que nos impedem de fazer o bem e de espalhar o amor fraterno.
que consigamos reconhecer o que nos torna infiéis a Deus e que Ele lembre de nós com amor e compaixão. Que Ele nos dê um coração manso, humilde e piedoso. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós vos adoramos e vos bendizemos, porque vós não desistis de nós. Mesmo quando nosso coração se divide, vós continuais a nos chamar com paciência. Purificai-nos, Senhor. Arrancai do nosso interior todos os falsos deuses que tentam ocupar o vosso lugar. O orgulho, a vaidade, a pressa, a impureza, o apego às coisas, a necessidade de ter razão, o ressentimento que nos corrói. Dai-nos a graça de um coração inteiramente vosso. Que nós vos amemos acima de tudo, que nós vos escolhamos sempre. Como aquela mulher do Evangelho, nós vos suplicamos com confiança. Olhai para nossa casa, Senhor. Tocai as nossas feridas. Libertai-nos do mal que nos aprisiona. Curai aquilo que nós não conseguimos curar sozinhos. Restaurai em nós a alegria da fé. Lembrai-vos de nós, Senhor, segundo o vosso amor, não pelo que nós merecemos, mas pelo que vós sois, bom, fiel e misericordioso. Nós vos entregamos o nosso coração, a nossa família, o nosso dia e vos pedimos: fazei de nós testemunhas da vossa graça, para que outros, ao nos verem, sintam vontade de voltar para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor fortaleça a sua fé, permaneça firme e não desista da oração. Uma abençoada quinta-feira para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.